Meus irmãos e minhas irmãs, como falei no comentário introdutório desta Santa Missa, hoje celebramos o mistério da Santíssima Trindade. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. Por que é um só Deus, se são três pessoas? Ele é um só Deus porque ele tem uma só divindade, uma só natureza divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza. São divinos. E nesta mesma natureza estão tão unidos e numa comunhão profunda de amor que tem uma só divindade. Formam um só Deus. Porém, com três pessoas distintas. Isso é complicado para nós entendermos porque, em primeiro lugar, a nossa compreensão ela é limitada. Deus é infinito. O mistério de Deus é profundo. E por isso nós só conseguimos compreender aquilo que Deus revela para nós. E aquilo que Ele revela é o necessário dentro da nossa limitação para nós vivermos a fé, para nós aderirmos a esta fé, para nós praticarmos essa fé e para que nessa vivência nós nos convertamos, estejamos em comunhão com Ele, deixemos Ele nos santificar e nos salvemos. Porque também se Ele dá uma dose muito grande daquilo que Ele é, nós não suportaríamos esta dose. A nossa humanidade não suportaria. Na nossa fragilidade, nós seríamos aniquilados por tudo aquilo que é a potência, ou melhor, a onipotência de Deus. Então, Ele nos dá a conhecer e Ele se revela aos poucos, em pequenas doses. Também é uma pedagogia, para que assim também aos poucos e em pequenas doses nós possamos ir crescendo. 1 quilômetro você não anda de uma vez só, você dá um passo após o outro. E a revelação de Deus e o nosso conhecimento a partir dessa revelação também é gradual, um passo após o outro. Não tenhamos a pretensão de compreender plenamente quem é Deus, a pessoa, as três pessoas, a sua divindade, porque nós não conseguiremos fazer isso. Por mais inteligentes que sejamos, por mais capazes que sejamos, a nossa inteligência ainda assim é limitada diante de Deus que é infinito. Compreendendo isto, nós também precisamos, naquilo que Deus se revela, nós precisamos perceber algo que é fundamental para a humanidade de todos os tempos e para a nossa humanidade no tempo presente, que é Deus que é uma comunhão de amor. E por que essa comunhão de amor, aonde o Pai, desde toda a eternidade, no amor, entrega-se totalmente ao Filho, aonde o Filho, desde toda a eternidade, recebe no amor tudo do Pai
na ação do Espírito e, não guardando nada para si, devolve tudo ao Pai no amor, na ação do Espírito. E a diferença do Pai, do Filho e do Espírito Santo como pessoas diferentes não os divide, mas os une ainda mais. E aqui está. Nós temos uma dificuldade de vivermos comunhão, de vivermos união, de nas nossas diferenças aprendermos a nos respeitar, nos acolhermos, a nos querermos bem, por causa do pecado que afetou a nossa humanidade, que a desequilibrou. Nós, infelizmente, fracos que somos, limitados que somos, acabamos alimentando ódio, rivalidades, intrigas, ressentimento, falta de perdão, orgulho, inveja, ciúme, competição, mágoas, sentimentos de vingança. Tudo isso nos divide, tudo isso nos atrapalha, tudo isso vai nos destruindo os relacionamentos e nos destruindo também, porque à medida que nós somos pessoas criadas por Deus para, como Ele, vivermos na relação com o outro. Relação com o outro que é Deus, que muitas vezes essa relação também nós negligenciamos, e a partir da relação com Deus, a relação com o outro, com a outra, com o irmão, com a irmã. Então eu preciso aprender com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esta relação de comunhão, esta relação de amor, essa relação que na diferença se enriquece, ao invés de rivalizar, ao invés de odiar, ao invés de enxergar no irmão, na irmã, um adversário, um perigo, uma ameaça. E para nós vai ser sempre um esforço, vai ser sempre uma luta para aprendermos naquilo que Deus nos revela o amor, para aprendermos a amar dentro desta lógica de Deus, dentro do ensinamento dele, dentro do próprio testemunho que o Cristo, enviado pelo Pai na ação do Espírito, coloca-se como referencial de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ainda mais em tempos em que nós vivemos dentro das redes sociais, mas também fora delas, vociferando ofensas, ódios, agressões, intolerância. Cresce no nosso meio, infelizmente, a intolerância, o ódio, o querer eliminar o outro porque o outro não pensa como eu penso. O querer eliminar o outro porque o outro não é como eu gostaria que ele fosse. O ser intolerante com o outro porque o outro não tem a mesma fé que eu tenho. O ser intolerante com o outro porque o outro fez uma coisa que me desagradou. O ser intolerante com o outro ou porque ele é vascaíno, ou porque ele é flamenguista, ou porque ele é palmeirense, ou porque ele é do Botafogo, ou porque simplesmente ele me olhou diferente. Então isso mostra o quanto nós estamos distantes de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Não é Deus que está distante de nós, somos nós que nos distanciamos daquilo que é um dos mistérios centrais da nossa fé e que nos mostra que na diferença nós devemos nos amar, na diferença nós devemos nos respeitar, na diferença nós devemos muitas vezes até nos tolerar uns aos outros, na diferença nós precisamos, por causa do nosso limite, nos perdoar, pedir perdão, na diferença, por causa do nosso limite, precisamos dialogar, saber ouvir sem se ofender, saber falar sem agredir. Na diferença, nós precisamos querer o bem uns dos outros, mesmo que eu não concorde com a outra pessoa. Mas, no mínimo, o católico precisaria tratar com educação, tratar com respeito, dar dignidade ao outro, mesmo que esse outro represente o meu oposto. Frei, então o senhor está falando que eu tenho que concordar com tudo que é errado? Não. Nós podemos muito bem discordar das outras pessoas que pensam diferente, que até têm uma fé diferente, que têm um credo diferente, que têm partido político diferente, que têm, que votou em A, B ou C ou X, Y, eu posso até discordar. Mas eu não preciso alimentar ódio e querer eliminar o outro, querer excluir o outro, querer agredir o outro. Isso não é papel de quem é católico, isso não é papel de quem crê num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. Na diferença, eles se doam um para o outro. A diferença é uma riqueza. E o próprio Cristo revelando a face do Pai, o próprio Cristo revelando quem é o Pai, na ação do Espírito, ele, na sua vida pública, demonstra para cada um de nós, mesmo ele diante dos seus rivais, saduceus, fariseus, herodianos, doutores da lei, sumos sacerdotes, ele sempre foi alguém que acolheu, sempre foi alguém que escutou, sempre foi alguém que dialogou, sempre foi alguém que, inclusive na cultura judaica, mesmo o cara fazendo uma armadilha para ele, ele ia fazer refeição com o fariseu, com o saduceu. Então nós percebemos em Jesus que revela ao Pai, na ação do Espírito, nessa comunhão da Trindade, que Deus pode até não concordar e não concorda com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos pecados, mas isso não é motivo para ele não nos exclui. Ele sempre está disponível para acolher, sempre está disponível para escutar, sempre está disponível para restaurar, sempre está disponível para vir em nosso socorro. E muitas vezes é aquele que tem muita paciência conosco diante das nossas contradições no dia a dia. E você vê isso na pessoa de Jesus. Ele, de fato, como falou a Felipe, quem me vê, vê o Pai, agindo na ação do Espírito. E nós aprendemos, vendo a revelação em Jesus Cristo, percebendo nas Sagradas Escrituras, que ele, mesmo discordando dos seus adversários, escutava, acolhia, dialogava e perdoou inúmeras vezes na cruz, com aquela turma lá embaixo, dizendo, desce daí se tu é Deus, a outros salvou e não salva a si mesmo. Ele ainda torturado, espancado, com febre, sentindo dores, ele é capaz de rezar, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós precisamos aprender com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo,
revelado dessa maneira extraordinária através de Jesus Cristo, que nós precisamos amar, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos pedir perdão, que nós precisamos dialogar, que nós precisamos aprender a escutar sem se ofender, falar sem agredir, que nós precisamos nos perdoar mutuamente, que nós precisamos ser tolerantes, que nós precisamos acolher, que nós precisamos ter paciência, que nós precisamos querer o bem uns dos outros. Quem contempla a Santíssima Trindade precisa compreender isso, senão ainda não compreendeu nada de fé, não compreendeu nada de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, não compreendeu nada do mistério central da nossa fé e não compreendeu nada do amor de Deus que se revela para nós. E é por isso que a nossa prática de fé tem que nos levar a amar e não a odiar, tem que nos levar a acolher e não a excluir, tem que nos levar a perdoar e não a alimentar a falta de perdão, tem que nos levar a dialogar e não sermos intolerantes, tem que nos levar a corrigir, mas não corrigir com ódio, mas corrigir querendo o bem do irmão para que ele cresça, para que ele melhore, para que ele progrida, para que ele saia do erro. Portanto, quem olha e contempla a Santíssima Trindade, naquilo que Pai, Filho e Espírito Santo se revelam nas Sagradas Escrituras, precisa aprender o amor, que é sacrifício, que é entrega, que é doação, que é serviço, que é perdão, que é solidariedade, que é empatia, que é compaixão, que é escuta, que é acolhida. E, porque também é amor, também é correção. Mas uma correção não para desafogar ódios. Portanto, nessa festa da Santíssima Trindade, melhor dizendo, nessa solenidade, nós possamos abrir a nossa mente, nosso coração, possamos repensar as nossas atitudes, contemplando a comunhão entre o Pai e o Filho na ação do Espírito. Não basta só fazer o sinal da cruz e invocar a Trindade. É preciso aprender com ela naquilo que ela se revela. E a principal revelação da Santíssima Trindade é que ela é um só Deus na diferença. Três pessoas diferentes, tão unidas no amor e numa comunhão de amor, que formam um só Deus. E o próprio Cristo, quando revela para nós o mistério da Santíssima Trindade, ele mostra quem é o Pai, agindo na ação do Espírito, sendo aquele que ama, sendo aquele que acolhe, sendo aquele que perdoa, sendo aquele que orienta, sendo aquele que tem compaixão, sendo aquele que tem misericórdia. Aprendamos com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,